Esse é o resultado de um prejuízo de 2 bilhões de dólares, e a causa dele é absolutamente aterradora. Vamos descobrir o motivo, além de entender por que houve um enorme buraco em Chicago por 2 décadas, por que tantas dessas pontes continuam desabando e muito mais, enquanto exploramos os erros mais caros da história, parte 2. Em 13 de janeiro de 2012, o navio italiano Costa Concordia partiu para um cruzeiro de 1 semana pelo mar Mediterrâneo, mas estava tragicamente destinado a se tornar uma das perdas marítimas mais caras da história. Poucas horas após deixar Civitavecchia, o capitão Francesco Schettino desviou da rota padrão ao ordenar uma saudação marítima enquanto se aproximava da ilha de Giglio, uma área conhecida por formações rochosas. A saudação, destinada a impressionar passageiros e pessoas em terra ao passar relativamente perto da costa, começou a dar errado quando o terreno perigoso se tornou visível. Schettino ordenou uma mudança de curso, mas problemas de comunicação com o timoneiro indonésio fizeram com que o navio fosse conduzido na direção errada. Nos 13 segundos que levaram para corrigir a rota, o navio encalhou com 1.023 tripulantes e 3.206 passageiros a bordo, sofrendo um rasgo de cerca de 53 metros no lado esquerdo e inundação em 5 áreas críticas antes de virar e causar a morte de 32 pessoas. Uma operação para reflutuar e liberar o navio das enormes rochas em que estava preso começou em setembro de 2013, custando o valor recorde de 1,2 bilhão de dólares. O capitão e outros 4 tripulantes foram julgados e condenados por má conduta. O capitão Schettino, especificamente, foi condenado a 16 anos de prisão por suas ações, após se constatar que ele não apenas foi responsável pela saudação inadequada e perigosa, mas também havia se distraído das suas funções com uma dançarina moldava que ele tinha levado ilegalmente para a ponte de comando para, digamos, ter uma companhia romântica. O custo total do desastre é agora estimado em 2 bilhões de dólares, mais de 3 vezes os 612 milhões de dólares gastos em sua construção, valor que incluiu indenizações às vítimas, processos judiciais no valor de 93 milhões de dólares, custos de recuperação e 100 milhões de dólares para o desmantelamento do navio como sucata. No ano 2000, um dos piores acidentes com submarinos em tempos de paz na história ocorreu na costa da Rússia. O submarino nuclear Kursk, de 18 mil toneladas, realizava um exercício de treinamento no mar de Barents, quando de repente uma enorme explosão abalou a região. Poucos minutos depois ocorreu uma explosão ainda maior, que abriu uma enorme brecha na proa do submarino, que tinha 155 metros de comprimento. Destroçado pelas explosões, o Kursk afundou a cerca de 100 metros de profundidade. Dos 118 tripulantes, apenas 23 sobreviveram às explosões iniciais e ficaram presos a grande profundidade, mas infelizmente as equipes internacionais de resgate não conseguiram chegar a tempo e todos os tripulantes morreram de forma trágica. Pressionadas por respostas sobre o submarino condenado, as autoridades russas alegaram que o acidente poderia ter sido causado por uma colisão com um submarino estrangeiro ou por uma antiga bomba submarina da Segunda Guerra Mundial, mas a verdade acabou aparecendo. A comissão da Marinha Russa determinou que um dos torpedos superpesados modelo 6576A do Kursk havia vazado e explodido em seu compartimento devido a uma solda com defeito. Assim como muitos torpedos, os modelos 6576A utilizavam peróxido de hidrogênio como combustível subaquático, mas esse composto químico pode se tornar explosivo se entrar em contato com um catalisador, que nesse caso era o revestimento de cobre dos tubos de lançamento de torpedos. A explosão do combustível provocou um incêndio que, por sua vez, provocou a detonação de toda a munição a bordo. Levou 14 meses para trazer parte do submarino de volta à superfície. Foi uma operação de resgate dispendiosa que custou 70 milhões de dólares, o que não era nada comparado ao custo de 1 bilhão de dólares para construir o submarino, que tinha apenas 6 anos de uso. Em valores atuais, isso representaria a cifra astronômica de 1,88 bilhão de dólares. Acho que alguém foi demitido por causa dessa solda mal feita. Isso se não tiverem disparado o cara pelo tubo de torpedo. A Netflix nem sempre foi esse sucesso internacional de streaming que é hoje. Antes da era de Tiger King, Stranger Things e La Casa de Papel, a Netflix alugava DVDs em todos os Estados Unidos por meio de um sistema de envio pelo correio. Fundada em 1997, se tornou a primeira locadora de DVDs online do mundo, mas contava com apenas 30 funcionários e um catálogo de 925 títulos. Em 1999, a empresa lançou um serviço de
de assinatura e conseguiu captar 30 milhões de dólares em capital de risco. Apesar de estar operando no vermelho, a empresa confiava tanto no seu modelo de negócios que propôs a Blockbuster a venda da Netflix por apenas 50 milhões, como soberana absoluta do mercado de locação de vídeos domésticos, chegando a ter 9 mil lojas e um valor de mercado de 5 bilhões em seu auge. A Blockbuster recusou a oferta. Foi uma decisão da qual eles se arrependeriam amargamente alguns anos depois, à medida que o mundo migrava do videocassete para o DVD e posteriormente para o streaming online. A Netflix adaptava o seu modelo de negócios. Só em 2004 que a Blockbuster lançou o Blockbuster Online, oferecendo locação ilimitada de DVDs para competir com a Netflix, mas a concorrente já havia assumido a liderança no ambiente online. Em 2007, a Netflix lançou sua plataforma de streaming, expandindo o serviço para o mercado internacional até 2010. Esse foi o golpe fatal para a Blockbuster. Pouquíssima gente ainda alugava vídeos e DVDs em lojas físicas, e a receita da empresa despencou drasticamente. Em 2010, a Blockbuster entrou com pedido de falência, com um valor de mercado que representava apenas uma fração do que já fora um dia, meros 24 milhões de dólares. Já a Netflix prosperou, chegou a atingir um valor de mercado superior a 500 bilhões de dólares em 2025, cerca de 100 vezes o valor máximo alcançado pela Blockbuster. Este é o Hotel Ryugyong, de 3 mil quartos, localizado em Pyongyang, capital da Coreia do Norte, e é um dos maiores desperdícios de dinheiro que o mundo já viu. Devido à sua ditadura opressora, a Coreia do Norte recebe apenas cerca de 300 mil visitantes estrangeiros por ano. Então, para que um hotel com 3 mil quartos? Bom, em meados da década de 80, a Coreia do Norte queria provar sua capacidade ao mundo e decidiu que esse edifício de 105 andares seria a melhor maneira de fazê-lo. Ele foi projetado com 3 alas, cada uma inclinada a 75 graus, erguendo-se de uma base larga até um topo afunilado. Elas convergiam nos 15 andares superiores, que abrigariam restaurantes de luxo e vários mirantes. Se tudo corresse bem, essa seria a joia da coroa arquitetônica da Coreia do Norte, mas isso acabou se tornando um enorme IC. A construção começou em 1987, mas em 1989 o hotel estava longe de ficar pronto. Alegaram que problemas de engenharia haviam atrasado o projeto, mas que ele seria inaugurado em 1992 para celebrar o 80º aniversário do líder supremo Kim Il-sung. Só que em 1992 a economia norte-coreana havia entrado em colapso. O projeto foi interrompido por falta de verbas, deixando uma pirâmide de concreto inacabada e feia que assombrava o horizonte de Pyongyang. Para piorar a situação, a construção do edifício custou à Coreia do Norte impressionantes 750 milhões de dólares. Na época, isso representava nada menos que 2% do PIB do país. Durante 16 anos, a estrutura inacabada permaneceu parada. Até mesmo o velho guindaste enferrujado preso no topo ficou corroído demais para ser utilizado. Eles poderiam ter demolido a estrutura, mas isso teria demonstrado ao resto do mundo que não tinham recursos financeiros nem poder para concluir o que haviam começado. Surpreendentemente, foi só em 2008, sob o governo de Kim Jong-il, que as obras foram retomadas. O governo norte-coreano firmou um acordo de investimento com a empresa egípcia Orascom, sendo que 180 milhões de dólares seriam destinados à conclusão do hotel. Em 2011, finalmente a parte externa ficou pronta. Painéis de vidro foram instalados na fachada, conferindo ao prédio uma aparência moderna e elegante, mas curiosamente o interior estava longe de ficar pronto. Em 2012, ano da sua suposta inauguração, um grupo de turistas teve permissão para uma visita única ao interior do hotel. O que eles viram foram vastas extensões de concreto duro e frio, sem qualquer mobília ou instalações. O local nem sequer estava ligado à rede elétrica. Em 2017, 30 anos após o início da construção desse hotel que abalou a economia, ele ainda não tinha sido inaugurado. Houve uma breve movimentação em 2016, com luzes acesas em vários quartos no topo da estrutura, mas o chamado Hotel da Perdição permaneceu fechado. Mas em 2018, toda a fachada frontal do Ryugyong começou a se iluminar à noite, exibindo várias imagens e vídeos curtos em loop. Descobriu-se que um enorme painel de luzes, composto por mais de 100 mil LEDs, havia sido instalado secretamente. Isso logo se transformou em uma gigantesca máquina de propaganda luminosa, exibindo uma programação de 4 minutos que rodavam em loop, com vários slogans políticos. Não sei se eu tô entendendo direito, mas acho que o dinheiro gasto nesse painel de luzes sofisticado poderia ter sido melhor empregado para concluir o interior do edifício, não? Enfim, hoje em dia as obras continuam avançando e parando, mas o governo ainda não confirmou uma data de inauguração pro hotel. Agora, tem uma coisa que eles podem bater no peito para falar. O seu hotel, esse fracasso monumental,
monumental agora consta no Guinness, o livro dos recordes, como o maior edifício desocupado do mundo. Meus parabéns! Esse erro monumental remonta a 1624, quando o rei da Suécia encomendou um dos navios de guerra mais espetaculares que o mundo já viu. O Vasa, a nova nau capitânia da marinha sueca, foi apresentada em 10 de agosto de 1628, mas pro horror de milhares de espectadores entusiasmados, mal saiu da Baía de Estocolmo antes de afundar a cerca de 32 metros. Com a primeira rajada de vento, o navio de guerra emborcou imediatamente, humilhando o rei, que culpou o projetista Henrik Hibertsson, já falecido, pelas falhas da embarcação. Em valores da época, a construção do navio custou mais de 200 mil US$, o que representava mais de 5% do produto nacional bruto da Suécia naquele ano. Em outras palavras, 1/20 da renda anual da nação foi parar de repente no fundo do porto de Estocolmo. Se uma porcentagem equivalente fosse gasta em um único navio hoje, isso seria correspondente a 25,6 bilhões de dólares. O longo processo de recuperação do Vasa começou em 1956 e prosseguiu até 1990, quando o navio do século 17, já restaurado, foi exposto no Museu Vasa exibindo 98% do seu esplendor original. Embora os custos oficiais do resgate não tenham sido registrados e tenham sido parcialmente financiados pela Marinha, estimativas modernas para a recuperação de uma embarcação desse porte situam-se entre 55 e 110 milhões de dólares. Análises arqueológicas sugerem que uma falha de projeto foi a causa desse grande desastre, já que o convés de artilharia era excessivamente pesado. Assim, tombado por uma rajada de vento, o navio protagonizou sem dúvida um dos maiores fracassos da história. O desastre nuclear de Chernobyl, ocorrido em 1986, é indiscutivelmente o maior acidente socioeconômico em tempos de paz na história. Estima-se hoje que o número de vítimas fatais, incluindo aquelas que morreram anos mais tarde em decorrência de câncer provocado pelo acidente, chegue à casa das dezenas de milhares. Em 26 de abril, o governo soviético ordenou o adiamento de uma redução programada da potência do reator de Chernobyl para atender à demanda de energia. Só que quando o reator foi finalmente reduzido conforme planejado, uma série de erros fez com que a potência caísse muito mais que o esperado, deixando o reator perigosamente instável. Em uma tentativa desesperada de reverter a situação, foi realizado um desligamento de emergência, mas devido a uma falha de projeto nas barras de controle do reator, responsáveis por regular a reação nuclear, uma reação em cadeia devastadora teve início. A alta pressão do vapor arrancou a tampa do reator e o sistema se incendiou, lançando combustível fundido radioativo para a atmosfera. 2 trabalhadores morreram na hora e 28 integrantes das equipes de emergência perderam a vida logo após o acidente. O incêndio levou mais de uma semana para ser extinto e as repercussões são sentidas até hoje. Recentemente, constatou-se que uma enorme garra mecânica utilizada em Pripyat para içar barras de grafite após o desastre ainda estava tão radioativa que um simples toque poderia causar irradiação fatal a longo prazo. Embora seja difícil mensurar perdas de tamanha magnitude, um relatório da Agência Internacional de Energia Atômica estima que o desastre, causado por falhas humanas e equipamentos com defeito, tenha custado mais de 235 bilhões de dólares. Esse valor inclui os custos de descontaminação, benefícios sociais para 7 milhões de sobreviventes e prejuízos relacionados a terras agrícolas e áreas florestais abandonadas. Contudo, o trágico custo em vidas humanas está sem dúvida além de qualquer cifra monetária. Você está prestes a ouvir a história de uma série de erros e contratempos impressionantes que eu considero o projeto de construção mais amaldiçoado de todos os tempos, frequentemente chamado de The Hancock. O edifício na Clarendon Street em Boston deveria ter sido inaugurado em 1971, mas o prazo foi adiado para 1976. Nesse período, as estimativas iniciais de custo do prédio de 100 andares dispararam de 75 milhões de dólares para 175 milhões. Em valores atuais, isso seria um salto de 427 milhões para impressionantes 995 milhões de dólares. E mesmo após a inauguração da torre, o prejuízo financeiro não parou. Durante a escavação do local, foram erguidos muros de contenção de aço temporários para abrir espaço. Agora, o que os projetistas não previram foi que esses muros de aço iam acabar se deformando sob a pressão da argila e da lama que deveriam conter. Isso provocou o deslocamento do solo, danificando redes de serviços públicos, o pavimento e edifícios vizinhos, como a histórica Trinity Church, que ganhou uma ação judicial de 11 milhões de dólares. Isso acrescentou mais 63 milhões à conta em valores atuais. Os problemas do edifício poderiam ter parado por aí, mas o Hancock não teve tanta sorte. O que inicialmente parecia uma ideia de design inovadora, o uso de
vidro azul reflexivo na estrutura externa da torre, logo se revelou mais uma falha de projeto. Logo após a inauguração, os painéis de vidro azul começaram a se soltar e cair na calçada. Havia o risco de pedestres serem esmagados, o que levou a polícia a decidir interditar as ruas do entorno sempre que a velocidade do vento passasse de 72 km por hora. Descobriu-se que os painéis de vidro se soltavam devido às tensões térmicas repetidas, causadas pela expansão e contração do ar entre camadas interna e externa dos painéis. No final, todos os 10.344 painéis tiveram de ser substituídos, a um custo adicional de 5 a 7 milhões de dólares. Em valores atuais, isso chegaria a 40 milhões, mas ainda não acabou. É verdade que todo arranha-céu oscila um pouco, mas essa oscilação deveria ser tão imperceptível que os ocupantes do prédio nem sentissem. Você deve imaginar que esse não foi o caso do edifício Hancock. Na verdade, os ocupantes dos andares superiores começaram a sofrer de enjoo por causa da intensa oscilação do prédio com o vento. Foi necessário instalar um amortecedor de massa sintonizada, projetado para absorver vibrações mecânicas, lá no 58º andar, a um custo adicional de 3 milhões de dólares, equivalentes a 17 milhões de dólares hoje em dia. Tudo isso elevou o custo total da obra para mais de 1,1 bilhão de dólares em valores atuais, uma quantia astronômica capaz de assustar até mesmo o incorporador imobiliário mais bilionário que existe. Às 2 da manhã de 8 de setembro de 2019, a tripulação do navio sul-coreano MV Golden Ray, que navegava pela costa leste dos Estados Unidos, entrou em contato repentinamente com as autoridades. O navio de transporte, com cerca de 200 metros de comprimento, estava adernando perigosamente e todas as tentativas de endireitá-lo haviam fracassado. Naquela mesma noite, a embarcação, que transportava 4.200 carros da Hyundai, tombou completamente para a esquerda e ficou encalhada na costa de St. Simons. Um ano depois, em outubro de 2020, começaram finalmente as operações de resgate para cortar e remover o enorme navio da costa. A operação utilizou uma embarcação de içamento pesado, chamada VB-10.000. Assim como outros navios desse tipo usados em resgates complexos e impressionantes, o VB-10.000 empregou guindastes gigantescos de mais de 70 metros de altura para passar uma corrente de ancoragem de 122 metros por baixo dos destroços e gradualmente serrá-los em 8 seções. Cada parte cortada era então içada para uma balsa, revelando todos os carros que haviam ficado presos dentro do navio por mais de um ano. Uma investigação revelou que o navio já estava adernando enquanto recebia carga de veículos no porto. Embora tivesse abaixo da sua capacidade máxima de carga, cálculos incorretos do oficial de convés deixaram a embarcação com uma quantidade insuficiente de água de lastro para garantir estabilidade. Apesar da inclinação visível, a tripulação concluiu o carregamento e aparentemente o navio acabou se endireitando. Mas pouco depois, já em alto mar, após uma manobra padrão de curva, a situação se agravou drasticamente e o resto você já sabe. Ficou claro que o navio não estava em conformidade com as normas estabelecidas de verificação de estabilidade para grandes embarcações, mas ainda assim ele deixou o porto. Essa decisão extremamente equivocada, somada à complexidade do naufrágio, resultou em um pedido de indenização gigantesco, superior a 400 milhões de dólares. A construção da nova Bay Bridge, na Califórnia, acabou levando mais de uma década além do previsto e custando vários bilhões de dólares a mais que o planejado, tudo por causa de disputas mesquinhas e absurdas. Após o colapso da seção leste da Bay Bridge original, decorrente do terremoto de Loma Prieta em 1989 e de outro tremor em 1999, o Departamento de Transportes da Califórnia anunciou que o estado levaria 7 anos para substituí-la. A proposta inicial, financiada pelo estado e orçada em 1,3 bilhão de dólares, previa uma estrutura elevada simples, semelhante à Ponte San Mateo na Califórnia, mas políticos e moradores exigiram uma estrutura mais imponente, no estilo da Golden Gate. Os prefeitos de São Francisco e Oakland passaram então a contestar o traçado da ponte em ambas as extremidades, atrasando o processo por mais 2 anos. Por fim, chegou-se a um acordo sobre o projeto e a inauguração foi marcada para 2004, mas em 2001 as obras ainda não tinham começado e o custo já tinha subido para 2,6 bilhões de dólares. Em 2004, o preço do aço havia aumentado 50%, o que, somado a outros custos crescentes, elevou o total para 5,6 bilhões. E após revisões no projeto, as tarifas de pedágio foram aumentadas para 5 dólares para compensar os gastos, apesar de novas complicações, incluindo um reparo de 25 milhões de dólares em parafusos defeituosos. A nova Bay Bridge foi finalmente inaugurada em 2013, com um custo final de 6 bilhões e meio de dólares, um estouro de orçamento de 2.500% em relação às estimativas iniciais de cerca de 250 milhões. Em
Em 23 de fevereiro de 2008, um bombardeiro furtivo B-2, conhecido como Spirit of Kansas 890127, tornou-se a primeira aeronave desse tipo a sofrer um acidente espetacular, caindo logo após decolar de uma base de Guam. O bombardeiro da Força Aérea dos Estados Unidos já acumulava mais de 5.100 horas de voo quando caiu repentinamente sobre a pista, mas a aeronave de guerra de última geração poderia não ter terminado como uma carcaça em chamas caso tivesse sido feito um simples ajuste. Relatórios apontaram que a causa do acidente foram algumas gotas de água da chuva em 3 dos 24 sensores de pressão do ar que enviam dados ao sistema de controle de voo, o que distorceu a leitura do posicionamento da aeronave. Assim que a umidade evaporou, sensores recalibrados da tripulação passaram a fornecer dados incorretos sobre a velocidade do ar e a pressão, que determina a altitude, levando a aeronave a uma condição de stall. Em missões anteriores do B-2 em Guam, um local úmido onde as aeronaves costumam ficar estacionadas ao ar livre, a equipe de manutenção teria adotado uma solução de improviso: ligar o sistema de aquecimento para eliminar a umidade por evaporação antes da calibração. Se esse procedimento improvisado tivesse sido amplamente divulgado, o primeiro acidente na história de 19 anos de voo dos bombardeiros furtivos poderia ter sido evitado. Felizmente, os dois pilotos conseguiram se ejetar a tempo, mas a aeronave de guerra, avaliada em 1,4 bilhão de dólares, foi reduzida a sucata em questão de minutos. Um erro humano que custou muito caro. Se você está vendendo algo, é bom ter certeza de que não há mais valor para você naquele bem antes de prosseguir. E a venda do Alasca é a prova disso. O Alasca pertencia originalmente à Rússia e era uma fonte bastante lucrativa de peles, carvão e gelo. Mas em 1867, o imperador russo Alexandre II não via mais vantagem em manter o território. As condições climáticas rigorosas dificultavam a agricultura e a localização remota tornava difícil a defesa contra invasões. Por isso, a Rússia fechou um acordo para vender a região aos Estados Unidos por 7,2 milhões de dólares, o equivalente a cerca de 140 milhões de dólares hoje em dia. Inicialmente, os americanos também não deram muito valor ao Alasca, até que em 1896 foi descoberto um grande depósito de ouro na região, revelando seu verdadeiro potencial como porta de entrada para uma vasta gama de recursos naturais, como petróleo e ouro. Na época, a venda foi considerada extremamente vantajosa para a Rússia, e alguns críticos chegaram a sugerir que os Estados Unidos tinham pago um preço excessivo. Mas hoje, os Estados Unidos já recuperaram o investimento dezenas de milhares de vezes. Economistas estimam que apenas as reservas de petróleo e gás do Alasca valham cerca de 200 bilhões de dólares. Um erro que certamente faz o imperador russo se revirar no túmulo. Os erros de custo astronômico que eu vou falar a seguir revelam verdades assustadoras sobre a infraestrutura em que acreditamos poder confiar. A ponte Nanfangal era uma ponte em arco que ligava os dois lados do porto pesqueiro de Nanfangal, em Taiwan, mas a estrutura de cerca de 140 metros de comprimento foi atingida por uma catástrofe monumental em 1º de outubro de 2019. Enquanto um caminhão-tanque passava desprevenido por cima dela, a ponte inteira subitamente se deformou e desabou cerca de 12 metros nas águas abaixo. Por um breve momento, pareceu que o caminhão-tanque ia conseguir passar, mas ele também acabou sendo arremessado em direção ao porto. Durante a queda, 3 embarcações foram esmagadas por toneladas de aço e concreto, enquanto outras 500 ficaram presas dentro do porto. O desabamento custou a vida de 6 pescadores e deixou outras 10 pessoas feridas, mas o custo dessa crise ia aumentar ainda mais após a abertura de uma investigação para apurar as causas da queda dessa ponte, que tinha mais de 20 anos. Inicialmente, muitos culparam o vento e as chuvas de um tufão que havia atingido o porto dias antes, mas logo se descobriu que esse acidente vinha sendo gestado há anos. A chuva e a água salgada haviam se infiltrado nos mecanismos de ancoragem ao longo do tempo, fazendo com que o metal enferrujasse. Em alguns pontos, os cabos de aço estavam tão corroídos que cortes transversais revelaram que restava apenas 22% de sua capacidade funcional. Para piorar a situação, nenhuma inspeção havia sido realizada na ponte por mais de 4 anos. Descobriu-se que a má gestão da ponte foi responsável por deixar passar essas falhas nos relatórios de inspeção, levando a esse colapso catastrófico. O acidente custou ao governo mais de 160 mil dólares em indenizações, e as estimativas para uma ponte substituta começaram no valor impressionante de 16,8 milhões de dólares, e esse custo subiu
rapidamente para 29,3 milhões, conforme mais medidas de segurança precisaram ser implementadas. Tudo para garantir que um desastre evitável como esse não ocorresse de novo. Mas, infelizmente, ao longo dos anos, a fiscalização governamental insuficiente, a negligência administrativa e outros fatores causaram inúmeros colapsos de pontes em todo o mundo. A China, para começar, teve uma parcela significativa desses casos. Em agosto de 2012, uma seção recém-construída de cerca de 100 metros de uma rampa de acesso à ponte Yangmingshan, na cidade de Harbin, tombou repentinamente. A construção da ponte custou 300 milhões de dólares e ela havia sido inaugurada em novembro de 2011, menos de um ano antes. O governo atribuiu o colapso a caminhões com excesso de carga, mas esse não foi o primeiro nem o último sinal da infraestrutura mal feita. Em julho de 2007, a ponte Zhujiang, na província de Guangdong, foi atingida por uma embarcação, resultando no colapso de uma seção dentro do rio, embora especialistas insistissem que a estrutura deveria ter suportado o impacto. Em agosto de 2007, um caminhão com excesso de carga provocou o colapso de uma ponte em Taiyuan, na província de Shanxi, e em 2009, uma ponte de cerca de 800 metros, localizada na praça de pedágio de Gangtang, na via expressa Jinjin, acabou desabando e novamente caminhões com excesso de carga foram apontados como a causa. Mas por que tantas pontes novas que custaram milhões de dólares desabavam quando alguns veículos com excesso de peso passavam por elas, ou após danos muito pequenos? Bem, segundo a opinião pública chinesa, a única resposta era a corrupção. Em 2016, o funcionário do setor de transportes Chen Miangshan foi acusado de aceitar ilegalmente 4,4 milhões de dólares em propinas para direcionar centenas de contratos de construção a empresas que usavam materiais de baixa qualidade. E isso é só a ponta do iceberg. 54% dos 12.759 casos de suborno processados na China entre 2014 e 2017 estavam relacionados a projetos de construção. Materiais de baixa qualidade e prazos de conclusão apressados têm feito com que novas pontes se desfaçam logo nos primeiros anos após a construção. Mais recentemente, em dezembro de 2021, uma enorme seção da via expressa Wuhan tombou. Mais uma vez, a culpa recaiu sobre caminhões com excesso de peso, mas a ponte em si tinha apenas 10 anos de existência. Portanto, ou essas pontes foram feitas fora dos padrões adequados, ou o setor de transportes sofria de uma fiscalização lamentavelmente insuficiente quanto ao controle de peso. Enfim, a situação parece fadada a continuar custando milhões à China, caso não ocorram mudanças significativas. E a Europa também não é isenta de culpa, nem de longe. Poucos desabamentos de pontes, se é que houve algum, se comparam ao nível de negligência que contribuiu para a queda da ponte Morandi, em Gênova, na Itália, em agosto de 2018. A ponte de cerca de 1.190 metros de extensão, que passava sobre o rio Polcevera, linhas ferroviárias e edificações, conectava dois lados de um dos muitos vales da cidade. Concluída em 1967, a ponte apresentou diversos problemas desde o início. O concreto utilizado não possuía resistência suficiente, tornando a estrutura suscetível a rachaduras, danos causados pela água e corrosão. Já na década de 1970, a ponte exigia manutenção constante, pois a plataforma de concreto por onde trafegavam os veículos estava apresentando deformações preocupantes. Mais tarde, na década de 1990, descobriu-se que os cabos de aço internos do pilar 11 estavam severamente corroídos. A estrutura foi reforçada com cabos de aço externos, mas nenhum dos outros pilares foi verificado quanto a esse tipo de corrosão interna. Até 2016, o parlamento italiano havia sido informado diversas vezes de que a ponte precisava de manutenção, pois estava prestes a colapsar. Mesmo assim, nada foi feito. Em 2017, foi divulgado um relatório ainda mais específico que previa a falha, apontando anomalias no pilar 9, pois somente em junho de 2018 que os ministros aprovaram as obras necessárias para o reparo, com um custo de cerca de 22 milhões de dólares. Mas os atrasos continuaram, até que a opção de adiar a decisão foi totalmente tirada das mãos deles da pior forma possível. Em 1º de agosto, foi relatada uma rachadura na pista da ponte, e mais uma vez nada foi feito. Então, em 14 de agosto de 2018, durante um temporal, uma enorme seção de 210 metros da ponte Morandi desabou com muitos veículos sobre ela, e a área abaixo, chamada carinhosamente de Little Brooklyn, acabou esmagada pelos escombros. A Atlantia, empresa responsável pela manutenção da ponte, alegou que um deslizamento de terra havia causado o problema, mas imagens de câmeras de segurança revelaram que foi o pilar 9 que cedeu e que não houve deslizamento de terra algum.
algum. Diante de um histórico tão problemático e de um projeto falho, decidiu-se que a ponte não seria reparada. Em vez disso, os restos da estrutura foram demolidos em junho de 2019. O primeiro-ministro italiano Luigi Di Maio deixou claro que a Atlantia era de fato a responsável. Uma combinação tóxica de negligência, incompetência e política acabou custando à Atlantia mais de 3,4 bilhões de euros em disputas judiciais, como se houvesse dinheiro no mundo suficiente para compensar um nível tão alto de negligência. Claramente, a gestão extremamente negligente e a corrupção descarada são problemas enormes na indústria global de construção de pontes. Resta esperar que os governos comecem a aprender com esses erros terríveis antes que mais vidas sejam perdidas. Em setembro de 1999, a sonda espacial robótica da NASA de meia tonelada, chamada Mars Climate Orbiter, se incendiou e se despedaçou ao se aproximar do destino, após uma longa viagem de 10 meses. A sonda foi projetada para estudar o clima de Marte, mas a razão pela qual ela sequer chegou a tocar o solo se deveu inteiramente às pessoas que a enviaram ao espaço. A equipe de navegação do Jet Propulsion Lab utilizava unidades métricas, medindo em milímetros e metros para indicar a altitude planejada da espaçonave, enquanto a Lockheed Martin, em Denver, no estado do Colorado, usava o sistema imperial com polegadas e pés. Crucialmente, eles não perceberam que as medidas precisavam ser convertidas. Como resultado, estima-se que a trajetória da sonda climática a tenha levado perigosamente a uma distância de apenas 56 quilômetros da superfície do planeta, onde foi consumida pelo calor e pelo arrasto da atmosfera de dióxido de carbono de Marte, se desintegrando gradualmente. Essa enorme discrepância foi a causa do fracasso de toda a missão, que custou pouco mais de 328 milhões de dólares em 1999 e se perdeu para sempre. Corrigindo pela inflação, isso equivale a mais de $500 milhão. Tô falando, ia ser tão mais fácil se todo mundo usasse só o sistema métrico. O projeto maluco que a gente vai ver agora foi uma ideia ousada nascida do ressentimento e consequentemente fadada ao fracasso. Tudo começou na mente de Steve Wood, o primeiro gerente-geral da Disneyland. Após supervisionar com sucesso a construção do parque da Disney, conflitos de ego fizeram com que Wood deixasse a empresa rapidamente e em maus termos, decidindo construir seu próprio parque rival em Nova York. Seu parque não vinculado à Disney e batizado de Freedom Land USA exploraria 200 anos da história americana por meio de brinquedos, atrações e áreas temáticas. Haveria cowboys fazendo apresentações ao vivo, passeios de barco a vapor, simulações de assaltos a trens e até uma área futurista, celebrando a era espacial. O grandioso parque teria 8 hectares a mais que a Disney original, contando com 41 atrações e cerca de 13 quilômetros de vias navegáveis. Tudo parecia muito promissor, dado o histórico impressionante de Wood. O projeto extremamente ambicioso conseguiu $17 milhões em financiamento, valor mais do que suficiente para cobrir o orçamento previsto de 15 milhões. E então a construção começou em 1959, só que os custos logo saíram do controle. O local escolhido, uma área que anteriormente servia como lixão, apresentava um solo pantanoso que exigiu técnicas de construção, planejamento e infraestrutura muito mais complexas do que o esperado. Wood também havia prometido que o parque abriria no ano seguinte, e na pressa resultante para concluir a obra, foi necessário pagar preços mais altos por materiais e mão de obra. Com tão pouco tempo para um planejamento de custos eficiente, o parque acabou sendo inaugurado em 1960, mas só depois de os empreendedores desembolsarem a impressionante quantia de $65 milhões para construí-lo em 300 dias. Isso equivale a cerca de $685 milhões em valores atuais. Quando o Freedom Land foi inaugurado, a reação imediata foi de decepção. Devido à pressa, apenas 85% das atrações planejadas estavam realmente funcionando, e muitas instalações básicas, como bebedouros, não haviam sido concluídos. Havia uma escassez crítica de banheiros, e muitas das construções permaneciam sem pintura. Esse início desastroso foi agravado por um sistema de preços de ingressos confuso, e pelo fato de o parque ter fechado 3 horas mais cedo que o anunciado em seu primeiro dia. Como resultado, a primeira temporada do parque
parque atraiu menos de um terço do público esperado, e ao final da segunda temporada o parque já acumulava uma dívida de 8 milhões de dólares, diante de um número crescente de processos judiciais, movidos por prestadores de serviços não pagos. O parque começou a vender propriedades e partes do terreno, mas isso não foi suficiente. Em 1964, após a quinta temporada e sem nunca ter gerado lucro, os empreendedores declararam falência, apresentando ativos de 9 milhões de dólares contra uma dívida de 27 milhões. Mas houve uma reviravolta surpreendente nessa história. Acontece que o fracasso do parque fazia parte do plano desde o início. O terreno onde o parque foi construído pertencia a um magnata do setor imobiliário chamado William Zeckendorf, que o havia arrendado intencionalmente para um empreendimento que ele via como algo inevitavelmente temporário. Isso mesmo, em uma entrevista de 1970, Zeckendorf revelou que não acreditava na longevidade do parque. Em vez disso, o utilizou como um meio de conseguir infraestrutura essencial e as licenças de planejamento e uso do solo necessárias para os seus verdadeiros objetivos. Tá, e quais eram esses objetivos? Construir um enorme complexo habitacional no local. Ele simplesmente usou o parque para provar que o solo pantanoso suportaria construções. Após a falência do parque, os planos reais de Zeckendorf se concretizaram e ele construiu o que hoje é conhecido como o Co-op City, um grande empreendimento imobiliário no Bronx que pertence à sua empresa. Apesar dessa estratégia pouco ética, fontes indicam que o próprio Civilwood não sabia que o seu parque ia servir só como uma ocupação temporária do terreno, embora ele e sua equipe já estivessem envolvidos em outros projetos de parques temáticos quando o Freedomland faliu. De qualquer forma, enquanto os responsáveis pelo malfadado e problemático parque amargaram um enorme prejuízo, Zeckendorf lucrou muito e saiu dando risada. Vocês decidem aí nos comentários se isso foi justo ou totalmente absurdo. Em Chicago, existe um buraco enorme com uma história totalmente desastrosa. Proposto em 2005, o Chicago Spire deveria ser uma torre em espiral com mais de 600 metros de altura, localizada à beira das águas na Cidade dos Ventos. A construção enorme tinha um custo projetado impressionante de 2,4 bilhões de dólares, e o seu exterior curvo foi desenhado especificamente para minimizar o efeito de oscilação causado pelos ventos que castigam a torre, com 150 andares repletos de apartamentos de luxo, vendidos a uma média de 1 milhão de dólares cada. Ele teria sido o edifício mais alto do hemisfério ocidental na época. As obras começaram em 2007 com a escavação de um buraco gigantesco, o qual tinha 23 metros de profundidade, destinado a abrigar a fundação de concreto da estrutura central do edifício. Aquele abismo circular de aparência peculiar ficaria ali sem ser preenchido por quase 2 décadas. Mas então, o que deu errado? Bem, em 2008, um ano após o início da construção, uma grande recessão atingiu a economia global. Isso afetou seriamente a capacidade das incorporadoras de obter empréstimos e investimentos necessários para obras de tamanha envergadura. Após o surgimento simultâneo de processos judiciais envolvendo milhões de dólares por taxas não pagas pela incorporadora, a responsável pelo projeto, o Shelbourne Development Group, acabou indo à falência total. Obviamente, a Shelbourne não poderia ter previsto um colapso do mercado global, mas uma empresa mais perspicaz poderia ter identificado certos sinais de alerta de uma crise iminente e estabelecido planos de mitigação de riscos. Além disso, o modelo financeiro da empresa dependia fortemente da pré-venda de apartamentos e da contração de enormes dívidas. Assim, sem financiamento de longo prazo garantido, o projeto ficou extremamente vulnerável. Outros grandes empreendimentos em Chicago na mesma época, como a Legacy Tower, cuja construção começou em 2007, conseguiram superar a crise financeira por terem sido viabilizados com estratégias de financiamento mais sólidas. Em vez de ser um empreendimento exclusivamente residencial, a natureza de uso misto da Legacy Tower a conferiu um apelo de investimento mais amplo, e o financiamento de longo prazo já assegurado permitiu que o projeto resistisse à desaceleração econômica. Já o Chicago Spire despencou até o fundo do poço em suas próprias fundações. Após a paralisação das obras da Spire, os problemas jurídicos e as negociações financeiras que se seguiram arrastaram-se por anos, deixando o canteiro de obras deserto, com aquele buraco enorme como uma mancha desagradável na orla de Chicago.
Somente em 2014 o local passou finalmente para as mãos de uma nova incorporadora. Agora, uma década depois daquele acordo, as obras finalmente começaram no local, mas não para Spire. Esse sonho já morreu faz tempo. Em vez disso, planeja-se um novo projeto, um pouco mais cauteloso, chamado 400 Lakeshore Drive. Ele vai consistir em 2 torres, cada uma com cerca de 300 metros de altura, abrigando quartos de hotel e unidades para locação. Os trabalhos começaram em 2024, com os novos incorporadores bombeando a água para fora do antigo buraco e preenchendo-o com concreto. Só que o novo empreendimento não é nada barato, com custos estimados em cerca de $1 bilhão, somados aos aproximadamente $300 milhões já desperdiçados com projeto, marketing e fundações da Spire. Resta torcer para que dessa vez dê certo. A última coisa que Chicago precisa é outro buraco negro financeiro. Em 17 de janeiro de 1995, às 5h46 da manhã, um terremoto devastador de magnitude 6,9 abalou a região de Hanshin, no oeste do Japão. Embora tenha durado apenas 20 segundos, a cidade de Kobe foi dizimada. 120 mil estruturas foram danificadas, sendo que pelo menos metade delas desabou. Mas de forma ainda mais devastadora, trechos da via expressa Hanshin, que ligava Kobe a Osaka, também acabaram tombando. Os pilares únicos de concreto armado que sustentavam a via expressa se romperam na base, fazendo com que enormes trechos da estrada desabassem. Ao avaliar os danos, descobriu-se que aquela enorme estrutura elevada havia sido construída quase 30 anos antes, seguindo normas de segurança extremamente defasadas da década de 60. Os suportes de coluna única se mostraram frágeis, com reforço de aço insuficiente, levando à ruptura na base, e o solo abaixo não havia recebido o tratamento adequado, o que amplificou o movimento sísmico. Havia planos para uma reforma de modernização, mas àquela altura a medida já era insuficiente e tardia. Estima-se que os prejuízos apenas na província de Hyogo tenham atingido a cifra impressionante de $200 bilhões. Embora a região já tenha se recuperado quase totalmente, é evidente que ninguém em Kobe vai voltar a cometer o erro de subestimar as normas de segurança contra terremotos. Londres é famosa pelas suas pontes imponentes, mas a história da malfadada Garden Bridge retrata a cidade de maneira desastrosa e vexatória no século XXI. Os planos para essa nova passarela de pedestres eram muito promissores. Ela teria um formato de ampulheta, seria repleta de vegetação e conectaria de maneira harmoniosa a área de Temple em Londres, a região de South Bank. O melhor de tudo é que a previsão de custo para essa construção pitoresca era de apenas 60 milhões de libras, ou $80 milhões. Porém, falhas começaram a surgir logo no início do planejamento. Um exemplo foi a proposta dos idealizadores de fechar regularmente o suposto espaço público para eventos comerciais privados ao longo do ano, algo bastante inconveniente para a população, que perderia o acesso à ponte com frequência por causa dessas festas corporativas. Essa ideia de uma ponte alugável estava ligada ao fato de que a construção deveria ser financiada em grande parte por doações privadas, e vale ressaltar aqui o termo deveria. O que realmente aconteceu foi que as previsões de custos e as despesas saíram rapidamente do controle, e os contribuintes londrinos acabaram tendo que arcar com a conta. Em 2017, o custo estimado para concluir o projeto havia disparado para quase $270 milhões, o triplo do estimado inicialmente. Nesse processo, uma parcela significativa do financiamento foi transferida dos investidores privados para o público londrino, o qual não tinha ciência disso, com $57 milhões saindo diretamente do bolso do contribuinte. Então, em agosto de 2017, antes mesmo de um único tijolo ser assentado, o projeto foi cancelado para conter os custos exorbitantes. E o pior de tudo é que não havia e ainda não há absolutamente nada para mostrar em troca desses 57 milhões, já que todo o dinheiro foi desperdiçado em projetos que nunca saíram do papel, além de contratos de construção pré-pagos e inacabados, honorários advocatícios e salários de executivos. Bom, pelo menos alguns executivos fizeram um pé de meia, né? Descobriu-se que os organizadores do projeto, cuja atuação foi um desastre, haviam firmado contratos de construção muito antes de garantir o financiamento necessário e os direitos sobre o terreno. A má gestão contínua dos recursos tornou absolutamente impossível construir a ponte dentro de qualquer orçamento razoável. No fim das contas, o projeto desperdiçou mais de $70 milhões, ou 53 milhões de libras. Acho que os londrinos vão ter que se contentar
contar com uma daquelas outras velharias que eles já têm, caso queiram atravessar o rio à moda antiga inglesa. Parques temáticos bem-sucedidos podem ser verdadeiras máquinas de fazer dinheiro, mas o extremamente controverso Splendid China, na Flórida, acabou sendo o oposto. Esse parque de miniaturas de cerca de 30 hectares, localizado em Citrus Ridge, perto de Orlando, custou 100 milhões de dólares para ser construído e tinha como objetivo exibir réplicas dos marcos mais icônicos da China, servindo também como um complemento ao parque temático Splendid China em Shenzhen, na China. Após receber 3 milhões e meio de visitantes em 1993, o governo chinês comprou a participação de seus sócios americanos para assumir a propriedade total do parque, mantendo à frente a incorporadora imobiliária Josephine Chan, a idealizadora do projeto. Pouco depois, surgiram preocupações de que o parque estaria sendo usado como veículo para propaganda comunista, e o interesse dos americanos começou a diminuir. Também houve protestos relacionados à recriação de monumentos religiosos que não eram de origem chinesa, como o Palácio de Potala, construído pelo povo tibetano e residência de sucessivos Dalai Lamas desde 1645. Em novembro de 1995, o Conselho Escolar do Condado de Pinellas, na Flórida, votou pela proibição de excursões ao parque. Nem mesmo uma mudança repentina de nome para Chinatown em 1996 foi capaz de salvar o local. Em 1999, foi divulgado que o Splendid China acumulava prejuízos anuais de 9 milhões de dólares, totalizando cerca de 200 milhões. Seu fechamento inevitável foi marcado para 31 de dezembro de 2003. O local foi colocado à venda por apenas 30 milhões de dólares em 2009, mas sofreu saques e atos de vandalismo severos que o deixaram completamente desolado. A demolição começou oficialmente em maio de 2013 e em março de 2016 o parque havia desaparecido completamente. Em 1980, uma operação de perfuração encomendada pela Texaco desencadeou uma série catastrófica de eventos que transformou o Lago Pigner, um corpo de água doce com quase 3,5 metros de profundidade na Louisiana, em um lago de água salgada com quase 400 metros de profundidade. Em 20 de novembro, uma plataforma de petróleo avaliada em 5 milhões de dólares, pertencente à empresa de perfuração Wilson Brothers, perfurou acidentalmente a mina subterrânea de sal Diamond Crystal, após um erro de cálculo da Texaco sobre a localização exata da mina. Cerca de 13 bilhões de litros de água escoaram do lago, arrastando sal, terra e água para dentro de um buraco que se alargava cada vez mais. Isso criou um vórtice poderoso que sugou a plataforma de perfuração, 11 barcaças, um rebocador, 26 hectares de terreno ao redor e até mesmo uma pequena ilha que ficava no centro do lago. Milagrosamente, ninguém morreu. Agora, a verdadeira vítima foi o orgulho da Texaco e o bolso da empresa. A companhia pagou 32 milhões de dólares à mina de sal Diamond Crystal e 12,8 milhões a um jardim botânico próximo, que foi gravemente danificado pelo incidente, um prejuízo que, em valores atuais, ultrapassaria o equivalente a 140 milhões de dólares para Texaco e a Wilson Brothers. E aí, qual desses erros você achou mais absurdo? E você assistiu a primeira parte desse vídeo? Caso não, corre lá para ver. Obrigado por assistir e até a próxima!